Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E o nosso programa Cronologia Bíblica, hoje nós vamos abordar a respeito da vida de Abraão, mas sobre um fato muito interessante, porque desde o seu chamado até o nascimento e o sacrifício do seu filho Isaque, o pedido para que Abraão sacrificasse o seu filho, nós vamos ver algo muito peculiar e interessante, que são os altares que Abraão ele constrói para adoração a Deus. Esse episódio nós vamos chamar os 4 altares erguidos por Abraão. Nós vamos dividir esse episódio em 2 partes, parte 1 e parte 2. Então nós vamos ver numa semana 2 desses altares e na outra semana, no outro episódio, mais dois desses altares, porque é algo muito profundo, muito pertinente para as nossas vidas. Ao meu lado aqui, como sempre, e de uma forma muito agradável e importante, pastor Roberto Pé da Paz, Senhor Jesus, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex, paz do Senhor a todos os nossos irmãos. É uma alegria estarmos juntos estudando a palavra do Senhor. Pastor Roberto, quando nós falamos desses altares erguidos por Abraão, nós vamos ver que sempre após um fato importante ou uma experiência desse homem com Deus, e nós vamos ver na Bíblia algo que chama a atenção, que Deus ele não requer isso de Abraão. Sim. Ele não fala assim: Abraão, você agora vai fazer um altar para me louvar, para sacrificar a mim, para glorificar o meu nome, mas é uma escolha dele. Sim. Eu vou marcar essa minha experiência, eu vou erguer um altar a Deus. Então, quando nós falamos desses altares aqui, nós estamos falando de se externar toda a experiência, o louvor, a gratidão de um homem por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Isso é importante e interessante para nós, porque nós não vivemos uma fé por aparência. Sim. Mas há um testemunho. Abraão ia passar, mas ele queria deixar registrado ali: olha, na minha caminhada com Deus, eu fui marcado por ele. Tanto que nós vamos ver que Jacó, lá à frente, ele vai fazer a mesma coisa que o avô fez, porque ele ouviu isso. O meu avô, ele teve experiências com Deus e ele ergueu altares ao Senhor. E isso é importante para nós. Quando nós vemos essa expressão, ergueu o altar, houve um trabalho, houve um empenho em uma edificação. E é o que o Senhor também quer fazer e quer que cada um de nós tenhamos em nós e sejamos como um altar diante dele. Do nosso coração deve haver esse altar erguido para a glória de Deus. Um altar erguido, quer dizer, ele ali normalmente era comum que os altares fossem feitos de pedras, e erguido, quer dizer, e nosso coração também erguido na presença do Senhor como um altar de adoração. Ele é composto justamente por aquilo que o próprio Senhor tem nos dado, de uma vida agradável a Ele, um coração erguido na presença do Senhor, um edifício para a glória de Deus. É o que o Senhor quer ver em nós, para o louvor do nome dele. Nós, a cada dia que caminhamos, nós estamos edificando o nosso coração, preservando o nosso coração como um altar vivo para a glória do Senhor, onde ali há a operação do Espírito Santo, onde o fogo está presente. Glória a Deus. O Cordeiro está presente. A nossa vida é esse altar. E Abraão já havia, desde do seu tempo, entendido isso. Por isso, como você disse, Deus não pediu, mas nesse sentimento de gratidão, eu quero ter uma vida erguida, uma vida edificada na presença do Senhor, para a glória do seu nome.
E nós vamos ver aqui, nós vamos ler um texto, mas nós vamos ver que cada um desses altares, cada local que Abraão escolheu para edificar esses altares, nós vamos ver um significado até para uma aplicação para as nossas vidas, né? São 4 altares, nós temos os 4 evangelhos, né? E vão apresentar o Senhor Jesus como rei, como homem, como servo e como Deus. E nós vamos ver também que o evangelho, ele marca as nossas vidas dessa maneira. Mas iniciando aqui em Gênesis 12:7, né, diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão. Interessante estar Abrão aqui, porque ainda o nome dele não foi mudado. O nome dele vai ser mudado, né, no decorrer da construção desses altares. E disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós estamos falando aqui desses altares. Eu já vou pedir para você já fazer um resumo desses 4 locais, né? E o que acontece, né? E depois nós vamos aprofundando aqui com bastante calma aqui, para que os nossos espectadores possam viver as mesmas experiências que Abraão viveu, nós possamos viver profeticamente. Sim. Aí eu gostaria que você falasse. Peço que seja alterado o nosso próximo slide. Nós vemos em sequência, Deus chama a Abraão, Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Harã, quando seu pai morre, e dali agora, quando seu pai morre, Abraão sai e vem em direção à terra prometida. Então, quando o primeiro lugar que ele chega, quando ele sai de Harã, ele com seus 75 anos, o primeiro local que ele chega é em Siquém. E ali em Siquém o Senhor fala com ele, reforçando, né, a sua promessa. E agora a expressão de Deus já não é te levarei, te darei. Agora a expressão que o Senhor diz para ele: te darei esta terra, porque ele agora já estava diante vivendo a posse da terra. Então, nesse momento em que ele edifica ali esse primeiro altar, já como que já tomando posse daquilo que era a promessa do Senhor em Siquém, né? Então agora até mesmo assim, vemos o que é a gratidão do servo. Ele quando ele começa a viver a experiência com o Senhor, de Deus cumprir na vida dele a sua promessa, ele o sentimento de gratidão, né? Foi o que Abrão fez em Siquém. Com 75 anos de idade, né? Ele por volta de 75 anos, ele já começa a edificação desses altares, né? Sim, sim. Posteriormente, ele desce para Betel, e ali entre Betel e Ai, ele edifica esse altar, o seu segundo altar, né? Nesse momento, a Bíblia diz que houve, em algum momento depois, uma grande fome, e como Abraão tinha muitos rebanhos, ele desce para o Egito em busca de alimento, mas ele retorna e volta a sacrificar segunda vez no altar de Betel, né? Então, ali ele invoca o nome do Senhor. Nesse meio termo aqui, agora, nesse meio momento aqui, é o momento em que ele se separa de Ló, né? E agora ele passa a viver a experiência sozinho. É quando Deus agora se revela a ele em Hebrom. No altar de Hebrom, ele teve várias experiências narradas na Bíblia, porque Abraão passa agora a permanecer mais tempo em Hebrom. Então, vários acontecimentos ocorrem aqui nesse momento em Hebrom. E em seguida, né, o último altar é em Moriá, onde Deus pede que ele ofertasse, né, o seu filho, foi o assunto do nosso último episódio, né, e ali ele edifica um altar de adoração ao Senhor. É interessante que nós vamos ver esses locais, né? Daqui a pouco nós vamos ver o significado de cada, profeticamente, né? O significado dos nomes, porque o Senhor deixa registrados também. Mas eu gostaria que passasse aqui um quadro, nós vamos ter um mapa que é muito interessante, que nós vamos ver aqui todo esse trajeto, né, que Abraão ele faz, né? É interessante para você que está nos assistindo que certa feita o Senhor Jesus ele se coloca ali, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então nós podemos até fazer uma relação desse caminho que Abraão faz com Jesus como sendo esse caminho, né? Essa experiência, né? É uma experiência dinâmica. Deus poderia ter chamado Abraão em Ur dos Caldeus e ter feito tudo na vida dele em Ur dos Caldeus? Poderia ter feito, mas em consonância com aquilo que Jesus ele disse lá na frente, porque o Senhor Jesus, né, ele como substância, como Deus, ele tá passeando por toda a palavra, né, e se apresentando aqui como o caminho dinâmico, né? Em cada passo que Abraão dava aqui nesse caminho, era uma experiência dele com Deus, né? Eu sou o caminho, a verdade, uma experiência com a verdade, porque a promessa que foi feita para ele aqui em Ur dos Caldeus se cumpriu na vida dele. Sim. É uma verdade absoluta, não relativa, né? Sim. A verdade de Deus é absoluta. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque nós vamos ver que no último altar ali, o Senhor vai se apresentar como a vida. Como a vida. Então é importante, nós vamos ver isso aqui. Ele sai de Ur dos Caldeus, onde ele nasceu, viveu, né? Teve suas experiências, né? Ele se casou, ele sai, ele vai até Harã. É interessante que esse trajeto aqui até Harã, ele ainda tinha o pai dele, né? O pai estava vivo, né? E eles viviam numa sociedade patriarcal. Então, quem dava as ordens, né, até, né, pela estrutura, era o pai de Abraão. A Bíblia diz que o pai morre ali, como você diz, e ele já começa agora essa experiência da edificação desses altares, né? Porque Deus começa a intensificar e se revelar e falar ainda mais da promessa que ele tinha. Então ele vai passar ali, ele vai primeiro para Siquém, depois ele vem em Betel, ele sai de Betel, vai para o Egito, né, por causa da fome, retorna a Betel. Isso é interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, nesse episódio, vamos ficar mais nesses dois locais que é Siquém e Betel. Depois ele vai para Hebron, onde ele permanece um tempo considerado ali da sua vida. Sim. E depois ele vai para Moriá para viver essa experiência. Mas vamos dar início aqui, nos aprofundar, Roberto, e falar um pouquinho sobre esse altar em Siquém, né? O que significa isso profeticamente para nós, né? Como igreja, como servos de Deus, para aquele que está nos assistindo. Qual é a importância de você edificar um altar em Siquém, né? Como Abraão edificou. Justamente. Podemos ler o texto, a palavra do Senhor, que está em Gênesis 12, versos 6 e 7, diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, aqui ele está chegando na terra prometida. A terra era para ele ainda uma conquista, né? Era a ser alcançada. E nessa cidade, Siquém já era uma cidade dos cananeus, já era uma referência comercial, era uma cidade de uma região muito fértil. E quando ele edifica, a expressão Siquém significa em hebraico ombro. Então, quer dizer, ali, quando ele edifica o altar, nessa expressão profética ombro, quer dizer, o ombro é o local do descanso, o local do apoio. O Senhor é justamente esse nosso apoio, esse nosso descanso, né? Onde o nosso fardo, onde as nossas angústias, ele tem conduzido a cada instante. E quando o homem tem nessa vida, na sua vida, esse altar edificado, ele tem esse descanso no Senhor, né? Então ele encontra esse descanso. Então o edificar ali agora esse altar, o Senhor vem e confirma a promessa na vida dele. Em primeiro lugar, a gente vê assim, até a questão da salvação, porque tudo que temos é porque o Senhor nos deu primeiro. Por que ele edificou o altar? Porque o Senhor falou com ele. Então, quando o Senhor se revela a nós, é a misericórdia de Deus que nos alcança, né? Nos inserindo no seu projeto, se preocupando conosco. Alguém poderia dizer assim, mas
quem sou eu para Deus se preocupar comigo e poder falar comigo né, e ter alguma coisa, algum pensamento a meu respeito? A Bíblia diz: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal. É interessante porque o nome Siquém Ombro, quando eu estava me lembrando aqui da minha conversão, né? E eu acho que isso acontece com todos nós. A primeira coisa que impacta nas nossas vidas, quando você é alcançado por Deus, né, tem esse chamado, é você entender que o Filho de Deus, né, ele se igualou a nós como homem, né? O ombro ali, ele se igualou. E você entender isso, que como que o Filho de Deus, que é Deus, ele foi capaz de se igualar a nós, de se tornar homem, para sofrer por nós, para levar sobre os seus ombros toda a dor que a gente sentia, toda a angústia. Então é muito profundo, porque quando ele mostra isso, ele está mostrando: olha, eu tive um entendimento do tão grande amor de Deus pelas nossas vidas. Sim. Como ele foi capaz de fazer isso, né? De levar sobre ele a dor que era minha, a minha angústia, a minha tristeza, tudo isso, né? Então, é esse momento tão maravilhoso na vida do homem. E se você está nos assistindo aqui, você pode, deve, tem todo o direito de ter essa experiência. Sim. Saber que há um Senhor que diz assim: olha, vós que estáis, né, oprimidos, né, vinde a mim, todos que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. E esse alívio é porque ele levou sobre os ombros dele toda a nossa dor, né? E o que poderia atrair o olhar de Deus a nós? Não há nada. Que virtude que há em qualquer um de nós? Que virtude que possa atrair e dizer assim: isso aqui vai chamar a atenção de Deus? Não existe nada que possamos fazer que nos traga merecimento. É a misericórdia dele, né? Então, você que está nos assistindo, este é o amor do Senhor. O amor do Senhor que olha para você e quer cumprir na sua vida o seu projeto, o seu plano. Deus tem um pensamento a seu respeito de salvação. Às vezes, o que o Senhor quer do homem é justamente o crer, né? O crer, assim como o caminho de Abraão, que deixou para trás as coisas passadas para viver este projeto. Então, é até um detalhe, porque podemos passar para o próximo slide. Siquém era uma cidade que ela estava entre duas montanhas. Interessante. E essas montanhas, elas são até conhecidas na Bíblia, logo à frente, que era o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E Siquém estava no meio, no vale. Esse monte, Moisés fala sobre ele, né, que proferia a bênção e a maldição, né? Então, quer dizer, hoje no mundo, nós estamos diante dessa situação. O conselho do Senhor é: escolhe, pois, a bênção para que vivas. Escolha a vida, né? E não a morte. Escolha Jesus. Sim. Escolha esse projeto de salvação. Escolha o Evangelho ao invés de um cristianismo para esta vida. Sim. Escolha um Jesus que vai falar de eternidade, ao invés de você querer um Senhor só para esta vida. Justamente. Está tudo nesse contexto, né? Justamente. Então, a escolha está diante do homem. E o altar de Siquém representa isto, né? Quando o homem ele está na presença do Senhor, nós estamos vivendo em meio a isto. Mas a escolha é pela vida. A escolha é pela bênção, né? E o altar de Siquém, então, houve na história outras situações, né, de acontecimentos bíblicos em Siquém. O outro exemplo é quando Jacó também foi a Siquém e edificou o altar. Josué, ele renova em Siquém a aliança com o povo para que servissem só ao Senhor. Então ali é um lugar de decisão, né? Onde a escolha em edificar uma vida, um altar
para a glória do Senhor. Glória a Deus, né? Então nós podemos até dizer aqui que Siquém foi a primeira experiência e o primeiro contato, né? Profundo de Abraão com esse chamado, né? Sim. Um Deus que criou todas as coisas, um Deus que trouxe o juízo sobre Noé, e isso estava muito vivo no coração de Abraão, porque ele estava muito próximo ali, porque aqueles homens viveram muito tempo. Agora esse Deus que trouxe o juízo ali, o Senhor que dispersou os homens ali na Torre de Babel, agora ele está me chamando aqui em Ur dos Caldeus. Quem sou eu? Sim. E para me apresentar um projeto de salvação, um projeto grandioso, né? Farei de ti uma grande nação. Mas Glória passando, Roberto, o próximo altar, né? E vai ser o último, nós vamos falar aqui hoje no nosso episódio, né? Mas vamos ficar um tempinho aqui com ele. Lá em Gênesis 12:8 diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ai é uma outra localidade, uma outra cidade. Sim. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Interessante que o que chama a atenção nesse verso aqui, que quando Abraão ele passa para Betel, a palavra Betel significa casa de Deus, né? Casa de Deus, né? E não só no contexto de construção, né? Porque não havia nada ali em Betel, mas a experiência que estava naquele lugar, né? Por quê? Porque nós vemos aqui também algo muito importante para nós, que é a doutrina de corpo. Sim. Hoje a gente vê no mundo atual, tanto na Europa, que foi o berço ali do Evangelho, dos avivamentos, a gente vai para os Estados Unidos, nós vamos ver isso, as pessoas, eu vou usar esse termo aqui, as pessoas desigrejadas, as pessoas elas decidindo se afastar e não viver a sua doutrina de corpo, né? É um movimento, as pessoas estão vivendo isso, é aquilo que se causou pela filosofia, a teologia, o cristianismo, mas aqui nós vemos aqui muito patente essa expressão, né? A casa de Deus. E o texto diz que Abraão armou a sua tenda em Betel. Ou seja, o nosso lugar é no corpo. Sim. Porque no corpo, igreja como o corpo de Cristo, essa é uma expressão também que nós vamos ver, está lá nas cartas, né? Paulo fala sobre isso em Coríntios. Essa expressão e essa necessidade, nós vivemos a experiência de corpo, né? Vivemos a casa de Deus. Sim. É o lugar onde nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos passar as nossas provações, mas vamos vencer na oração. Então ele armar a tenda ali, ele fixou a sua vida nessa expressão que é a casa de Deus. Interessante que nós vamos ver lá na frente, até citamos aqui, que Jacó ele vai ter uma experiência em Betel, né? E é interessante, né? Eu vou dar até um spoiler aqui, porque Jacó ele chama aquele lugar de Betel, mas no final da trajetória dele, nós vamos ver lá na frente, ele muda o nome daquele lugar. Que ele diz assim: e chamou Jacó o nome desse lugar de El Betel. O El aqui é Deus. Então ele muda, ele não é mais a casa de Deus, mas é o Deus da casa. Então quando nós temos experiência com o corpo, né, com a operação do Espírito Santo, não é apenas uma edificação. Sim. Por mais bonita que ela seja, mais agradável, mas o desejo de Deus é que nós tenhamos uma experiência com o Deus da casa. Deus da casa. Então Abraão ali em Betel, ele estava tendo essa experiência, né? Com o Deus da casa, uma experiência gloriosa com o Deus da casa. Interessante que ali em Betel, né, você até citou aqui que ele, por causa da fome, ele vai para o Egito. Uhum. Ele toma essa decisão de ir para o Egito, ele tinha muitos animais ali, é ali que ele traz Agar, né, tudo isso. Ele tem a experiência ali com o faraó ali, toda uma situação muito difícil. Mas nós podemos fazer essa aplicação aqui também para você que está nos assistindo. Talvez você um dia tomou a decisão, passou por Siquém, tomou a decisão de armar a sua tenda em Betel, de viver uma experiência com Deus, mas por algum motivo você foi para o Egito. Desceu ao Egito. Desceu ao Egito, né?
Nós não vamos aqui conjecturar o porquê você foi para o Egito, porque às vezes você se afastou do Senhor, da experiência, por que você está longe, né? Isso é inerente ao homem, né? Mas a Bíblia deixa muito clara essa experiência com Betel, porque Abraão ele volta. Ele volta para o mesmo lugar. Ele volta para o mesmo lugar. Para a casa de Deus. Eu vou voltar para a casa de Deus, né? Então fica esse convite aqui, não da minha parte, né? Nem da parte do pastor Roberto, mas do Deus da casa, do dono da casa. É o momento, às vezes, de você deixar de novo o Egito e voltar para a casa de Deus. Voltar de novo para viver esta experiência. Interessante que a Bíblia aqui cita também sobre Ai, né? Interessante que a palavra Ai, interessante, você falou do monte ali em Siquém, o monte da bênção, da maldição. A palavra Ai também significa ruína. Olha que coisa profunda, né? Abraão ali estava diante da casa de Deus, que representa tudo isso, a bondade, a misericórdia, o corpo de Cristo, é onde Deus opera, onde Deus fala, onde o Senhor age, mas ele também estava vendo ali um lugar que é a ruína. Sim. E é importante nós entendermos isso, que nós vivemos num mundo, né, que nós estamos vendo isso, as instituições em ruína, o homem necessitando de uma direção, de um governo, famílias às vezes que estão vivendo essa situação difícil, mas dizer para você, que Betel está aqui, e você pode edificar o seu altar em Betel, né? Viver essa experiência, não só com a casa de Deus, né? Nós estamos nos nossos episódios aqui apresentando às vezes a doutrina, nós temos a nossa escola bíblica que você às vezes participa pelo nosso canal, mas você pode também ir à casa de Deus. Sim. Mas com o intuito de conhecer ali o Deus da casa. Um Deus que fala e opera nos nossos corações. Essa é a experiência que o Senhor tem nos feito viver, a experiência de viver na casa do Senhor. O mundo está nessa situação em ruínas. O que são ruínas? É algo que um dia era um edifício, era uma construção, mas está destruída. Mas nós temos a segurança de estar na casa do Senhor, a segurança e, acima de tudo, de Deus falar conosco, de ouvir a voz do dono da casa, né? Então, dentro desse aspecto, pastor Alex, da casa, a necessidade de estarmos na casa, em toda a Bíblia nós vemos Deus instruindo a edificação da casa. Quando Salomão vai construir o templo, né, a casa de Deus, ele mesmo orando diz: Senhor, o céu dos céus não comporta a tua presença, quanto mais o que eu estou fazendo. Mas Deus desceu, né? Deus operou ali. Então, quer dizer, a casa do Senhor é o lugar que o Senhor separou para os seus, para aqueles que Ele quer se revelar. Né? Não é em Ai, não é na destruição, nas ruínas, não é na morte, mas é na casa do Senhor que nós temos vida, nós participamos, temos a comunhão, né? É uma expressão que nós usamos tanto, é a questão da comunhão, viver em comunhão no corpo, em comunhão naquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, né? Não há como o homem servir ao Senhor em uma fé isolada, é uma fé distante. Eu vou servir a Deus de casa, numa ilha. Não existe não isso. Existe. Nós precisamos disso. É, né? uma comunhão. Comunhão quer dizer eu com você e com o corpo, sendo dirigidos pelo dono da casa. Quem governa é o dono da casa. Então, quer dizer, ele que fala, ele que conduz todas as coisas. E Betel, ele vai ter toda essa expressão profética, porque quando nós olhamos lá em João 2, 19, 21, o Senhor Jesus ele olha para o templo e fala assim: olha, esse templo eu posso destruí-lo, eu posso reerguer em 3 dias. Sim. Era uma outra profecia, porque na vida, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus, uma casa ela foi erguida novamente, mas agora uma igreja como corpo de Cristo. Sim. Nós como templo do Espírito Santo. Então você que nos assiste, essa construção do altar em Betel mostra profeticamente isso, né? Igreja como corpo de Cristo, o Deus da casa, mas também o homem como
templo do Espírito Santo. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 3,16, né? Que nós somos templo de Deus, né? Nós somos onde o Espírito Santo ele habita em nós. Então, que coisa profunda. Abraão estava vivendo isso. Eu fui chamado em Ur dos Caldeus. Eu caminhei com uma promessa. Eu edifiquei um altar em Siquém, onde eu vi ali o termo, né, ombro, né? Eu entendi sobre um projeto de salvação, onde o Filho de Deus se fez homem para morrer na cruz do Calvário por mim. E agora eu estou vivendo essa experiência de ser templo do Espírito Santo, sim, de viver todo o benefício da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas, pastor Roberto, é maravilhoso, né? Nós falamos aqui sobre o altar em Siquém, né? E o altar em Betel. Sim. E o que chama a atenção aqui, eu acho que é muito profundo, essa questão de Abraão ir para o Egito e voltar novamente para Betel. E nós vamos dar um pulo aqui, um salto, né? E nós vamos falar de uma outra experiência sobre um altar, até para nós fecharmos esse episódio, sobre essa oportunidade de nós podermos reconstruir a nossa vida na presença do Senhor, né? Uma reconstrução do altar da nossa vida como templo do Espírito Santo. E eu gostaria de passar aqui o último um versículo aqui que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, verso 30, e pedir até para que o pastor Roberto lesse esse verso e deixasse aqui uma mensagem final para aqueles que estão nos assistindo na primeira parte do nosso episódio sobre os 4 altares que Abraão edificou, né? Nós vamos para a segunda parte num próximo episódio, mas vamos fechar aqui com esse verso que eu acho que é muito propício para o momento. Sim, o texto em 1 Reis 18, 30 diz assim: Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então aqui Israel já era nação, já tinha, né, o período do rei, mas havia uma situação muito complicada, muito difícil, porque haviam abandonado o Senhor. Ali era o tempo em que Jezabel e Acabe estavam reinando e o povo estava entregue à idolatria, entregue à adoração a outros deuses. O altar do Senhor que nós falamos aqui, que Abraão se importou, se preocupou em edificar, estava em ruínas, né? Então, o convite do profeta ao povo era que reedificasse o altar. E é o mesmo convite que o Senhor faz hoje a você. Deus quer te convidar para reedificar o altar que está em ruínas. O altar em ruínas é a vida espiritual derrotada, a vida espiritual que foi vencida pelo mundo, com os envolvimentos, mas o convite do Senhor hoje é esse, é reedificar o altar, é reedificar a vida com Deus. A oportunidade do convite do Senhor é hoje. Glória a Deus. O momento em que a palavra chega até você, né? Olha, vamos edificar, restaurar o altar. Então essa é a vontade do Senhor para que você agora possa ter uma nova vida com o Senhor, onde você possa ouvir a voz de Deus, Deus possa ter a liberdade de se revelar ao seu coração. O altar derrubado, o altar em ruínas, é uma vida que já não tem mais como adorar a Deus, não tem mais como ter uma experiência com Deus, mas hoje que chega até você essa palavra, é o momento de uma oportunidade de se reconciliar com Deus e ter dentro do seu coração esse altar edificado. Glória a Jesus. Nós estamos encerrando, né? Falamos aqui sobre os 2 primeiros altares. Convidamos você a assistir a parte 2 desse episódio, né? Sobre os 4 altares que Abraão edificou, mas que você possa viver essa experiência, né? A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor pastor Roberto e até o próximo episódio. Paz do Senhor pastor Alex, paz do Senhor a todos os nossos irmãos e até o próximo.